A senhora disse claramente, e eu entendi desta maneira, que a população não podia ficar com medo, podia ir para a rua, podia sair, porque o medo era prejudicial. Não posso colocar, não posso colocar palavras, né? Como é? Eu não entendi. Foi nesse sentido que a senhora fez essa comparação com medo? Não. Qual é a comparação do medo à época do Holocausto com o medo agora, na pandemia? É o medo que as pessoas têm de ficarem doentes, o isolamento, de elas estarem com uma doença que é uma doença bastante grave. Então, é esse o medo que me refiro. Mas eu queria somente esclarecer, senador, duas questões. Uma delas é que tanto o Ministério da Saúde já colocava a cloroquina na sua portaria, que o ministro Mandetta já tinha colocado. Então, não são contraposições. Com relação às IPIs, uso de máscaras, eu fui bastante proativa, inclusive, fiz a disseminação nas minhas redes sociais de uma portaria, de uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia à época com relação às máscaras. Então, assim, não são contraposições, são coisas que vão ocorrendo na discussão técnica. E o ministro Taixe, ele é um excelente gestor, é uma pessoa do mais alto gabarito, um oncologista de bastante experiência. Ele foi quem trouxe as vacinas da AstraZeneca para o Brasil. Ele tem uma experiência internacional, é uma pessoa da mais nossa alta consideração. E, então, ele realmente é uma pessoa que tem essa grande bagagem de experiência e eu acho que foi, assim, uma experiência importante. Durante o ministério do Taixe, que a senhora tem em tão alta consideração, ou do Mandetta, que a senhora teve várias e várias reuniões com o Ministério da Saúde, como a senhora disse, no Mandetta não, no Mandetta só uma reunião, no dia 6. Mas no Planalto sim, Não, uma. Alguma vez teve reuniões com a presença dos dois ministros, ou do Mandetta, ou do Mansueto, ou do Taixe? Tive a presença do ministro Mandetta no dia 6 de abril, nessa reunião na Casa Civil. E nessa reunião concordaram em tudo ou houve discordância? Não, foi nessa reunião que ele interpretou como sendo uma bula por decreto, e eu deixei bem claro que eu jamais escreveria uma bula por decreto, e não seria essa a minha função. Eu discuti a RDC da Anvisa, que era uma nota informativa, onde eles falavam sobre a inserção de medicamentos em época de pandemia. Isso é uma RDC da Anvisa prévia à minha visita, inclusive. Eu só quero lembrar a senhora que tanto o ministro Mandetta quanto o presidente da Anvisa estiveram dois depoimentos sob juramento nesta comissão. Sim. A senhora está fazendo uma acusação muito grave que os dois mentiram nesta comissão. Não estou muito grave. Mentiram, estou dizendo. Perdão. A senhora tem consciência do que a senhora está acusando os dois, né? Porque mentir sob juramento nesta comissão tem penalidades graves. Eu não acho que eles tenham mentido, eu acho que eles tenham se equivocado, que acharam que a gente quisesse fazer um decreto da bula, e não foi isso que aconteceu. Simplesmente foi por que o ministro que declarou com toda a clareza, o presidente da Anvisa, que foi rude com a senhora, se a senhora explicou para ele com toda a clareza que não era o que ele estava pensando? Não, eu não entendi até aquele momento que havia uma discussão sobre um decreto. Eu simplesmente estava conversando sobre a questão da cloroquina e a questão da resolução de excepcionalidade. Então, eu não discuti inserção em bula por decreto em nenhum momento, e nem o doutor Luciano Azevedo, que estava ali do lado, também não discutiu inserção em bula por decreto em nenhum momento. Eu acho que foi um equívoco, não digo uma mentira, de forma alguma.
Eu estou dizendo que foi um equívoco de informação, não houve isso. Bom, isso está claro. Agora, a senhora não teve nenhuma reunião com a presença dos ministros Mandetta, discutindo com ele diretamente, a não ser essa reunião com o Mandetta, nem com o Taixe, mas com o ministro Pazuello teve várias. Não, eu tive 2 reuniões com o ministro Pazuello, uma presencial e outra virtual, muito rápida, exatamente discutindo os tratamentos que estavam sendo feitos, e numa delas ele estava querendo conversar com as outras sociedades médicas, e eu me dispus a trazer as outras sociedades médicas para uma reunião com ele, eventualmente. Quer dizer, foi o único ministro que a senhora aconselhou diretamente, informalmente, o único que não era médico. Quero deixar bem claro que não é um aconselhamento, é uma interlocução. Com o ministro Taixe, uma pessoa amiga, ele só não teve tempo de ficar, não é? E o doutor Pazuello, o ministro Pazuello, ele ficou um pouco mais nessa época como interino, depois como ministro. Mas eu não tive muitos contatos, eu realmente não tive muitos contatos. Eu vou terminar, presidente Gilmar, eu só queria informar que foi dito aqui, então, pelo ministro Taik, por exemplo, que teve que pedir demissão porque não tinha pedido a autonomia e não concordava com tratamento precoces, hidroxicloroquina e outras teorias mais sobre afastamento social. É só isso. Obrigado, presidente.